Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você novamente no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2. Para você que já nos acompanha, muito obrigada. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conheça as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. E aproveite e inscreva-se no nosso canal. Se você se inscrever, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e vídeo. Vale a pena você conferir. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar sobre o homem da mão mirrada. Vamos realmente compreender quais são as orientações, as explicações da doutrina espírita para a cura do homem que tinha a mão mirrada. E como nós sabemos, tudo que Jesus nos ensinou e fez tinha sempre um ensinamento além daquela cura, daquelas palavras óbvias e materiais que eram ditas. Sempre trazia uma orientação e um ensinamento de cunho espiritual. E na cura do homem que tinha a mão mirrada, igualmente isso acontecia. E a doutrina, com as suas luzes, irá nos explicar, nos orientar para que possamos melhor compreender essa cura. Então, trazemos o texto evangélico para você, depois daremos início às nossas considerações. Então, diz o seguinte: E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Esta passagem consta do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Então, trazendo para você inicialmente as ideias principais. Então, vamos lá. Essa cura é considerada em diferentes interpretações religiosas como um milagre. O Espiritismo entende que o fato foi aceito como milagroso porque era algo excepcional, incomum. Por ignorar o caráter das manifestações espirituais, a teologia acredita que a cura operada por Jesus derroga as leis da natureza, daí ser vista como um milagre. Jesus como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere as bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura-a, devolve-lhe a oportunidade de serviço. Então vejam bem aqui que cada parágrafo traz uma observação diferente sobre o acontecimento. Na primeira, mostra, portanto, a questão do milagre, do fato de tantas religiões e a humanidade considerar muitas das curas de Jesus e essa também como milagre. Mas como nós sabemos, milagre é algo que derroga as leis da natureza.
E a doutrina espírita nos mostra que, na verdade, as curas não derrogaram às leis da natureza, estavam-se conforme as leis da natureza. Apenas as leis espirituais que estão secundando aquela cura, por serem desconhecidas da ciência humana, elas não podiam ser consideradas. E ainda hoje, a ciência não confirmou a existência das leis espirituais. Logo, todos os fenômenos que ocorrem com base nas leis espirituais são considerados muitas vezes como excepcionais, sobrenaturais, milagrosos, exatamente por esse desconhecimento. Mas já sabemos que no futuro próximo a ciência vai confirmar, reconhecer a existência das leis espirituais, de modo que tudo o que hoje parece ainda sobrenatural e milagroso não mais o será. No segundo parágrafo, aqui vem a observação quanto à cura no dia de sábado, porque a lei mosaica dizia para reservar o dia de sábado para o Senhor. Então, os judeus, os fariseus, os escribas, eles não trabalhavam, eles não faziam, não atuavam nos dias de sábado como um cumprimento a essa norma. E Jesus fazia suas curas preferencialmente aos sábados. E nós vamos entender, estaria Jesus contrariando a lei mosaica? E, na verdade, nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que Jesus não contrariava as leis mosaicas. Ele, na verdade, ele veio explicar como se deve entender esse mandamento da lei mosaica. A interpretação é que estava equivocada. Mas Jesus, na verdade, estava conforme a orientação de Moisés e não o inverso. Mas vamos falar isso no decorrer. E no que se refere ao último parágrafo, nos mostra ali então que Jesus fez muito mais do que alguma cura, um auxílio momentâneo e superficial. Ele, devolvendo a saúde àquela pessoa, ele devolve a ela também a oportunidade de servir, de trabalhar, de angariar com o próprio esforço de si mesmo a sua sustentabilidade, a sua vida, as suas necessidades. Então, Jesus devolveu-lhe a oportunidade do trabalho. Então, ele foi muito mais além do que um simples auxílio material. Então, vamos agora realmente entender melhor o texto evangélico. Então, e aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Como operava Jesus, como os fatos se desenvolviam, qual a metodologia utilizada e como eram trabalhadas e aplicadas as técnicas terapêuticas. Os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão por que eles apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Então, é aquilo que nós já falamos ali nas ideias iniciais, que a própria apostila traz nas ideias iniciais. Os elementos espirituais, as leis espirituais, não são estudadas e explicadas pelas leis da natureza. As leis da natureza aqui está querendo dizer não as leis como um todo, as leis de Deus como um todo, mas as leis que regem o princípio material. É isso que está chamando aqui de leis da natureza e que são exatamente estudados pela ciência, porque a ciência estuda as leis que regem o princípio material. Tudo aquilo que rege o princípio espiritual não está a cargo da ciência. Frisamos, então, que tudo aquilo que está conforme as leis da natureza nesse entendimento é aquilo que segue o princípio material. Tudo aquilo que está conforme ou seguindo os princípios espirituais, o princípio espiritual está fora da investigação da ciência e, consequentemente, fora da compreensão atual da humanidade.
Mas um dia tudo será devidamente esclarecido. E é isso que está mostrando, então, que Jesus operava considerando o elemento espiritual e não única e exclusivamente o elemento material. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então vejam, Jesus tinha um envoltório fluídico dele, o corpo perispiritual. Na hora da cura, ele infiltra uma parte do seu próprio fluido espiritual naquele corpo deteriorado. Como os fluidos de Jesus são purificados, aqueles fluidos purificados adentram o corpo perispiritual do enfermo e há uma substituição das moléculas malsãs pelas moléculas salutares. É assim que acontece o processo de cura. Então, o fluido magnético de Jesus, ele ocorre aí um processo de transferência do corpo fluídico de Jesus para o corpo fluídico daquele que é beneficiado. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Alguém questiona a pureza dos fluidos de Jesus? Claro que não. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem encarnado ou desencarnado. Então, a vontade tanto de quem emite os fluidos, no caso de Jesus, como daquele que recebe, o enfermo, são importantes para que a cura se realize. Então, não basta o magnetizador, não bastaria Jesus incutir transmitir os seus fluidos. A vontade, o desejo sincero de quem recebe também é importante. É isso que está falando aqui. Quanto mais vontade Jesus ou qualquer pessoa que queira curar tiver, mais fluidos ele repassa. E fluidos salutares, obviamente. Mais fluidos ele repassa para aquele que está sendo beneficiado. Jesus agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer os encarnados na medida de suas forças. Então vejam que os encarnados também podem fazer os fenômenos que Jesus realizava. E aconteceu também em outro sábado. Jesus agiu assim como forma de provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito desta determinação mosaica, que dizia: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra. E aqui, de uma forma muito simples, para nós entendermos o que é, de que forma devemos interpretar essa orientação da lei mosaica, é o seguinte: no dia de sábado, nós não deveríamos utilizar este dia para realizarmos obras humanas, trabalhos, atividades essencialmente humanas. O 7º dia não é o sábado do Senhor? Não é o dia reservado ao Senhor? Então é o dia que nós devemos fazer obras voltadas para Deus. E entenda-se, leia-se, obras do bem, obras espirituais, obras caritativas, obras de auxílio ao próximo. Então, nós deveríamos e devemos reservar o sábado para trabalhar em benefício do Cristo, de Deus. Não é ficar de braços cruzados e não fazer nada, como eles interpretavam. Por isso que Jesus curava aos sábados, porque ele estava obrando para quem? Para o Senhor. Então, ele estava reservando o dia de sábado para Deus, honrando-o através da cura. Deus não quer que nós fiquemos num processo de oração, num processo de glorificação, sem ação no bem. Então, reservar um dia ao Senhor, significa trabalhar no bem. Então, não farás nenhuma obra humana, voltada para o mundo. Faz isso no decorrer da semana, porque nós precisamos, em função das nossas próprias necessidades. Mas pelo menos um dia reserva para obrar ao Senhor. E é isso que Jesus fazia. Mas a interpretação dos judeus à época
era equivocada. E Jesus, então, curava, fazia o bem exatamente para tentar mostrar o real significado desse mandamento. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Justificava-se declarando: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu obro incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe as suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza, em dia de sábado. Deus trabalha a todo momento em prol dele mesmo? Não, em prol de todos nós, seus filhos. Por que nós, então, iremos simplesmente não trabalhar para o Senhor? Na verdade, nós devemos trabalhar para o Senhor todos os dias, assim como Ele faz por nós. Os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Encontravam-se excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto. Não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Os escribas eram considerados no mundo antigo como seres eminentes, pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais. Eram provavelmente conselheiros jurídicos empregados pelos fariseus. Os fariseus são retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e do movimento cristão primitivo. Exibiam uma postura tradicionalista, legalista e ortodoxa, não se desviando o mínimo que fosse da lei de Moisés. Tinham um zelo pelo debate jurídico e por manter viva a tradição de meditação e estudo da lei. Então vejam que tanto os escribas e fariseus faziam parte do povo judeu, eles tinham conhecimento da lei mosaica, mas eles se apegavam, como diz aqui, eles se apegavam ao texto ipsilíteres como ali estava. Eles não conseguiam raciocinar, pensar além do aquele óbvio que eles liam, além da letra. E é isso que Jesus nos ensina. E é assim que nós devemos interpretar o Evangelho, procurando o ensinamento espiritual. Então, eles sabiam o texto, eles eram apegados às práticas, aos rituais, às práticas exteriores e aos rituais. Mas a parte humana da lei, a preocupação com o sofrimento do próximo, eles se afastavam. Então, eles tinham a intelectualidade, mas lhes faltavam exatamente o quê? O amor, a moralidade, o carinho com o próximo, a piedade. E Jesus veio durante toda a sua vida aqui no planeta Terra, durante a sua encarnação, nos mostrar que nós estamos aqui essencialmente para despertarmos os valores morais do amor, da caridade, da humildade, do bem ao próximo, o que feria de uma forma muito forte os interesses dos escribas e fariseus. É importante nos mantermos atentos a esses dois tipos de personalidades que estão aqui simbolizadas nos escribas e fariseus, que similarmente podem estar presentes nos nossos núcleos de trabalho espírita, alimentando contendas, provocando desuniões ou estimulando intrigas pelas imprudentes manifestações do personalismo, vaidade e intolerância. E é ver se nós também não estamos agindo assim. Se em algum momento nós não estamos nessa condição, como os escribas e fariseus, ao invés de nos preocuparmos com o próximo, com o bem do próximo, para aliviar a dor do próximo, nós nos preocupamos com essas coisas que não têm realmente importância, ou seja, não é para isso que nós estamos aqui na Terra. Nós estamos para efetivamente trabalharmos, exercitarmos o amor, e não deixarmos que essas intrigas, a nossa vaidade, o nosso personalismo ganhem força. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Para se tornar mais patente a cura e valorizar a prática do bem, que é o que nós já falamos, que é
essencialmente o que nós viemos para fazer, atraía o homem de mão mirrada para o centro da sinagoga. Jesus, ao deslocar o foco da atenção dos presentes para o doente, relegou a planos secundários as manifestações de culto externo, como a dizer: é isso aqui que é importante. Fazer o bem é que é essencialmente importante, e não estarmos na prática de ritos ou de cultos exteriores. Percebam que isso tem que ficar relegado a segundo plano, porque o que é essencial é cuidar, amparar, aliviar, acolher o próximo. Eram religiosos crentes, cumpridores dos seus deveres no templo, tementes a Deus, cuja fé no Criador Supremo estava distanciada da humildade e da solidariedade. E foi para isso que Jesus estava tentando chamar a atenção. Levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se, ele ficou em pé. Revela a autoridade de Jesus, de quem sabe o que faz, que conhece perfeitamente a situação e as suas implicações. É também uma instrução que coloca o necessitado numa posição de reerguimento físico e espiritual, favorável à concretização da cura. As indagações tinham o intuito de abrir uma brecha naquelas mentes cristalizadas pelo excesso de zelo religioso. Jesus estava dando um estímulo aos interlocutores para pensarem. Tinham alguma condição de entender a situação que Jesus lhes apresentava, em razão do conhecimento espiritual que possuíam. Caso contrário, o mestre simplesmente realizaria a cura sem maiores delongas. Então vejam, Jesus, naquele momento, ao dizer levanta-te, fica em pé, estava ali com a sua autoridade moral no sentido de dizer, faz também a tua parte. Levanta-te dessa condição de sofrimento e dor. Adquire fé, adquire confiança, adquire vontade, ânimo para caminhar e seguir em frente. Nós estamos muitas vezes assim, cabisbaixos, caídos, seja por problemas físicos, espirituais, emocionais, enfim. E Jesus nos diz, levanta-te, caminha, vamos em frente. Então é essa instrução aí que ele coloca para o necessitado e para nós, para que nós possamos nos reerguer fisicamente e espiritualmente. E quando ele fez esses questionamentos, aqueles que o ouviam, é porque ele sabia que aquelas pessoas, os fariseus, os escribas, tinham conhecimento teórico, tinham entendimento, tinham condições, capacidade de alcançarem o raciocínio de Jesus. Senão ele ia fazê-los pensar e refletir, ele teria realizado a cura diretamente, sem delongas, como ele fez muitas vezes. Então ele fez esses questionamentos exatamente para proporcionar uma reflexão e, quiçá, um entendimento daquelas mentes que ainda estavam presas às questões de práticas religiosas, às questões de rituais exteriores e não de mudança interior. Mas nós vamos ver que, conquanto Jesus tenha feito essa observação para levá-los à reflexão, eles não aproveitaram aquela oportunidade, aquele ensinamento, para mudarem as suas concepções, para alargarem os seus conhecimentos. Eles continuaram ali nos seus pensamentos mesquinhos e egoístas. E nós vamos ver isso agora. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Aqui diz a nossa apostila. Acredita-se que a mão seca era uma atrofia provocada por uma ação obsessiva, não por manifestação da lei de causa e efeito. Cessada a ação obsessiva, afastada por Jesus, a mão ficou sã. Então aqui a doutrina espírita vai nos trazer a reflexão de que a mão se encontrava mirrada por uma influência espiritual. E aqui diz exatamente que os obsessores conhecem inúmeras técnicas obsessivas e que uma delas é a retirada do fluido vital, em processos que nós conhecemos como vampirismo. Então, em função dessa retirada, eles conseguem lesionar um órgão, um sistema, um aparelho do corpo humano, que pode ou não ser reversível.
E que no caso da mão mirrada, com a possibilidade de Jesus transferir os seus fluidos vitais e espirituais para aquela pessoa, aquele fluido que em tese havia sido utilizado ou retirado pelos vampiros espirituais foi devolvido. E aí a mão voltou à sua característica, realmente natural e saudável. Necessariamente só poderia ser uma situação decorrente de uma influência espiritual? Não. Talvez não fosse um problema, uma limitação orgânica, como tantas outras curadas por Jesus. Mas como Jesus tinha os seus fluidos, seu fluido magnético, orgânico, seu fluido vital e seu fluido espiritual, ambos eram perfeitos, puros e salutares, ele tinha condições de promover a cura desses enfermos. Claro que, reforçamos, havia sempre o merecimento por parte dessas pessoas, porque senão não haveria a cura. Mas aqui ele traz essa opção, essa possibilidade bem interessante em relação a uma eventual influência espiritual obsessiva. Levanta-te, fica em pé no meio e estende a tua mão. O Cristo espera que também nós adotemos a mesma postura, pois o levantar, ficar no meio e estender as mãos refletem o dinamismo da prática da caridade, que é o que nós precisamos fazer. Precisamos também nos levantar, ficarmos de pé, estendermos a nossa mão, ajudarmos, estarmos ali sempre dispostos a auxiliar e também a sermos auxiliados num processo de humildade e de solidariedade para com o próximo. E aqui vem exatamente aquela parte final, onde nós comentamos que os escribas, os fariseus, não aproveitaram a oportunidade, porque termina a narrativa dizendo: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A oportunidade oferecida por Jesus foi então perdida, pois os doutores da lei não souberam ou não quiseram aproveitar a lição. O jogo das conveniências falou mais alto. Nesse versículo, vemos que os beneficiados pela ignorância em que jazia o povo, percebendo que os ensinamentos de Jesus feriam os seus interesses, começam a conspirar contra ele. E nós muitas vezes não agimos assim? Quantas vezes nós temos a oportunidade de ouvir sobre as verdades, mas nós nem sempre queremos ouvir, porque aquelas verdades não vão ao encontro, mas vão de encontro aos meus interesses pessoais. E aquilo que eu ainda não quero abrir mão do meu personalismo, do meu poder, da minha vaidade, dos meus interesses, eu vou refutar. E foi exatamente o que eles fizeram. Jesus estava ali lhes trazendo a luz. Eles podiam aproveitar aquele momento para se iluminarem ou não. E eles fizeram exatamente o inverso. Por isso eles começaram então a conferenciar sobre o que fariam a Jesus. Ou seja, queriam, na verdade, prejudicar Jesus, porque Jesus acabava por ser visto como um perigo para os seus próprios interesses pessoais. Então, como eles não conseguiam perceber os seus próprios equívocos, eles queriam afastar, prejudicar, maltratar, ferir Jesus e, com isso, acabar com aquela ameaça que para eles Jesus representava. Então, meus queridos amigos, com isso, nós vamos tendo a oportunidade de também repensar as nossas atitudes, os nossos interesses, os nossos valores e realmente avaliarmos claramente se nós estamos agindo corretamente. Se em muitos momentos nós também não acabamos deixando as orientações evangélicas de lado para que preponderem os nossos interesses. Meus queridos amigos, nós vamos então finalizando mais um estudo, mais uma aula do nosso EAD, livro 2. O meu muito obrigada a você. Consta aqui o endereço do nosso canal no YouTube,
onde nós temos vários estudos, cada playlist é um estudo diferente. Você pode escolher aquele que você quiser. Todos os nossos estudos são gratuitos. Temos ainda o Instagram, nosso perfil no Instagram, temos o nosso canal no Telegram, temos o nosso site, temos os nossos e-mails de contato, o Evelyn @ para dúvidas doutrinárias, o suporte @ para outros assuntos. E temos também o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Meus queridos amigos, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta o nosso vídeo. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este vídeo pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. O meu muito obrigada a você. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.